que são os desafios de ser mulher no ambiente do jornalismo investigativo? Olha, não é muito simples. A gente é um ambiente muito machista ainda. A gente frequenta ambientes muito machistas, desde delegacias até Ministério Público, Judiciário. A gente ainda tem ambientes muito machistas e a gente tem uma visão ainda muito de que a mulher não vai segurar a onda, então não dá para mandar a mulher num lugar perigoso para fazer uma missão perigosa, porque ela é mais frágil. Então é uma luta constante, mas por outro lado a gente tem algumas vantagens. Então, às vezes, a gente consegue que as pessoas falem conosco por sermos mulheres, especialmente em casos que envolvem violência contra a mulher, abuso. A mulher acaba dando uma abertura maior para o entrevistado, que acaba se sentindo um pouco mais à vontade de conversar. O ambiente é tão machista quanto o jornalismo em geral, quanto a sociedade em geral, mas a gente tem que estar sempre lutando, é uma briga constante. E qual é que é a importância em épocas de fake news, de polarização política, qual é que é a importância do jornalismo investigativo para a gente continuar afirmando os valores da democracia? Bom, o jornalismo investigativo, com esse rótulo, né, que é aquele jornalismo que tem mais tempo, como o Panunzio falou, mais tempo e mais dinheiro, né, o jornalismo investigativo ele é essencial porque a gente é o jornalismo que vai atrás a fundo da fonte primária da informação, que vai atrás de uma apuração mais completa, que vai atrás das fontes, que vai atrás dos entrevistados. Então é aquele jornalismo que se preocupa em fazer o passo a passo, não é aquele jornalismo corrido. Em tempos de fake news, quem está na redação, quem faz aquele jornalismo por telefone, corre muito risco de perpetuar histórias que não são verdadeiras, ou histórias que são falsas propositalmente. O jornalismo investigativo ele tem essa base de dados, essa base de apuração que ajuda com que a credibilidade da história que a gente está contando seja maior. E como que a tecnologia ela pode ser uma aliada nas práticas do jornalismo investigativo sem perder essa parte que é o olho no olho e essa apuração mais profunda? Bom, diversas maneiras. Uma câmera grande, ela inibe. Um microfone às vezes inibe. Então, às vezes, a gente gravar com o celular, a gente consegue coisas muito melhores, a gente consegue informações muito mais completas do entrevistado que ficaria inibido com um microfone, que ficaria inibido com um gravador. A gente pode ir atrás, hoje a gente não precisa ir, por exemplo, lá no Fórum João Mendes e pegar um monte de arquivo. A gente consegue procurar tudo pela internet, baixar tudo, imprimir na redação e pesquisar. Eu não acho que a tecnologia seja uma inimiga, eu acho que a tecnologia ela é uma aliada, mas a gente tem que sempre saber que ela não substitui o contato físico, ela não substitui a imersão, não substitui a conversa, ela não substitui o olho no olho. Ela tem que jogar junto, a gente não pode lutar contra ela porque é impossível, mas a gente tem que saber que ela não resolve tudo, que o caráter humano é fundamental no jornalismo, principalmente no jornalismo investigativo. E em tempos agora dos vazamentos da Lava Jato, muito se discute entre os limites éticos do jornalismo investigativo. O que pode e o que não pode fazer. Então, como que você enxerga essa linha tênue entre os limites éticos dessa prática e também defender os valores constitucionais da privacidade? Bom, eu acho que é uma linha que a gente está sempre meio que testando. Usando o exemplo específico da Vaza Jato, eu acho que a informação é fundamental. Então, um jornalista que tem uma informação que faz diferença, que pode mudar os rumos da República, ele tem obrigação de divulgá-la, ele tem obrigação de ir atrás. O que o jornalismo não pode fazer é, na minha opinião, pagar por isso ou o jornalista conseguir isso de formas escusas. Se uma fonte te traz isso, lembrando sempre que as fontes nunca são totalmente desinteressadas, as fontes sempre têm algum interesse, a função do jornalista é entender esse interesse e ver se a relevância daquela informação é maior do que algum benefício que essa fonte pode ter com esse vazamento. Eu acho que o jornalista precisa sempre estar de cara limpa, de cara aberta. Muitas vezes a gente vai chegar no lugar, a gente talvez não precise falar, eu vim aqui fazer uma investigação sobre esse desvio de verbas, mas a gente pode falar, eu vim aqui fazer uma investigação sobre a prefeitura, eu vim aqui fazer uma matéria sobre vocês. Então, a gente precisa nunca mentir, então nunca dizer que está fazendo outra coisa, falar,
Quando questionado, sempre diz sim, sou jornalista, mas muitas vezes não chegar falando, eu sou jornalista. Chegar lá e perguntando, às vezes a gente consegue informações, muitas das informações que a gente consegue são de acesso ao público, só que as pessoas não sabem que têm acesso e que podem conseguir essas informações. Eu acho que o mais importante, não tem uma regra, eu acho que o mais importante é questionar sempre. A gente não tem um beabá de isso pode, isso não pode, isso é ético, não é ético. Eu acho que tudo precisa ser discutido entre os colegas e depois, uma vez publicado, entre os leitores, né, com o telespectador. E é importante sempre ser honesto. Então, olha, a gente conseguiu essa fonte porque é um vazamento, porque nos passaram. A gente não pode dizer quem é a fonte, mas foi assim que chegou a nossa redação. Acho que quanto mais honesto a gente for com o nosso leitor, com o nosso telespectador, maior a credibilidade do nosso trabalho vai ter. E que dicas você dá para quem está começando agora na carreira e gosta dessa área de jornalismo investigativo, quer começar a se inserir nesse universo? Olha, bom, lê bastante jornalismo literário, lê bastante quem faz jornalismo investigativo, procura sempre fonte primária, então assim, sempre ir atrás da Tribunal de Justiça, ir atrás de pesquisadores que trabalhem na área, ir nas delegacias, ir atrás das vítimas, ir atrás das fontes, sempre procurar estar no lugar, sempre que possível estar no lugar, porque a gente consegue muita coisa pela tecnologia, mas tem um limite, a gente só consegue até um ponto. Então, não ter preguiça, imersão, então a gente só vai saber do que a gente está falando se a gente for lá, se a gente se colocar na pele daquela pessoa, se a gente entender e, acima de tudo, empatia. A gente não pode achar que o jornalismo é maior do que a humanidade das pessoas. A gente sempre tem que entender que tem um ser humano ali do outro lado e que a gente precisa se colocar, a gente precisa entender o ponto de vista dessa pessoa para a gente poder fazer um bom trabalho.